Em 8 de novembro de 2025, eu cometi um crime terrível. E os meus atos foram planejados com antecedência, através de alguns passos muito bem pensados. Como eu sabia da ilegalidade de tudo que ia acontecer, eu tentei proteger minha identidade. É assim que eu sempre vi nos filmes, um chapéu ou boné e, é claro, óculos de sol. Isso seria o suficiente, não tinha como dar errado. E então, talvez a parte mais importante do plano, que é ir ao mercado, mas bem rapidinho porque são só 4 coisas que eu vou precisar. Por fim, voltar para casa e fechar bem a porta e guardar na geladeira as coisas que eu tinha trazido. Mas antes de mostrar as coisas que eu comprei no mercado, eu preciso contar uma história muito importante. Ela tem a ver com Elvis Presley. Tudo começou em meados de 2014. Eu morava em uma cidade nova e, como pode se esperar, eu tinha poucos amigos nessa cidade, até conhecer o amigo 1 que me apresentou ao amigo 2 e ao amigo 3. As fotos são meramente ilustrativas. O lugar que a gente mais frequentava era o Bar do Cabeludo, mas isso não tem relação nenhuma com a história, então eu vou deixar ele de fora. Essa história se passa na casa do amigo 3, quando certa vez ele nos contou sobre um prato de comida chamado Fool's Gold. Soava como algo incrível, mas era basicamente pão bacon, pasta de amendoim e geleia. Não satisfeito, ele ainda contou que esse era o prato preferido do Elvis Presley. Eu sempre achei que essa história era mentira e eu nunca tive vontade de ir atrás para saber mesmo se era verdade ou não. Achava mais legal simplesmente aceitar que era mentira, porque às vezes o mistério é mais legal no fim das contas. E falando em mistério, uma das coisas que eu comprei no início do vídeo foi esse croissant enlatado. E o fato de eu achar que isso é um crime é que tem um certo tabu de como as comidas tradicionais são preparadas aqui na França. Apesar de que eu não sou francês e esse croissant enlatado é, então nem deve ser crime no final das contas. Cada lata rende 4 croissants e essa embalagem é a mais diferente de abrir que eu já vi. Acho que nem lata é. E o modo de preparo é basicamente separar esse bolo de massa em 4 triângulos, então enrolar um por um e colocar numa forma. Essa manteiga que eu tô passando aí em cima é opcional, é só colocar no forno, tirar do forno e tá pronto o croissant. A textura fica bem interessante e agora é só provar. Eu não vou mentir, mas eu ainda não sinto que cometi um crime de verdade. Acho que eu vou ter que me esforçar um pouquinho mais. Lembra que antes eu falei sobre um negócio chamado Fool's Gold, que era feito com bacon, pasta de amendoim, geleia e pão, mas o pão eu vou ter que improvisar um pouquinho com o nosso já conhecido croissant em lata. O processo vai ser até mais fácil, eu vou fazer uma caminha com a massa, colocar a pasta de amendoim, o bacon e a geleia. E para finalizar é só fechar com mais massa, aí eu inventei moda para tentar deixar mais bonito. Por fim, obviamente, colocar no forno e 15 minutos depois, temos um crime. Um Fool's Gold feito com uma lata de massa pronta de croissant. Na real, até agora eu não sei se esse tal Fool's Gold existe de verdade. Mas esse meu Fool's Gold adaptado existe e ficou bem bonito, do jeitinho dele. A parte mais central da massa não assou direito, acho que foi a arte que eu inventei que atrapalhou um pouco. O vídeo já tá no fim e eu não vou fazer nenhuma reflexão nem nada, só que tem uma ponta que ainda precisa ser amarrada. O Elvis tinha razão. Oi, eu sou o Lauro do Pós-Créditos e eu vim aqui só para esclarecer que o tal lanche ele realmente existe. Ele se chama Fool's Gold Loaf. Foi um sanduíche criado no restaurante Colorado Mine Company, em Denver, e a receita original usava um pão parecido com uma baguete, só que um pouco mais largo. E dentro ia um pote inteiro de manteiga de amendoim, um pote inteiro de geleia. Era usado uva ou mirtilo. No meu eu usei morango. E o bacon tinha também, mas ia mais ou menos meio quilo de bacon. E o lanche tem relação com Elvis mesmo, porque na década de 70 ele viajou com alguns amigos em seu jatinho particular de Memphis até Denver, só para comer esse sanduíche. E esse acontecimento virou história pelo fato dele ter viajado de uma cidade a outra só para comer um sanduíche. Mas a viagem demora só 2 horas em seu jatinho particular, então não é tão incrível assim, eu pelo menos não achei. E segundo a história, eles encomendaram 22 sanduíches, que foram entregues para eles no aeroporto, e eles comeram ali mesmo dentro do avião, e depois eles foram para casa. Fim.